Meus irmãos, agora eu quero fazer uma breve meditação, né? Da palavra do Senhor para nós. Neemias, no capítulo 6, verso 1 diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gésem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até este tempo não tinha posto portas nos portais. Sambalate e Gésem mandaram dizer-me: Vem, encontre-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Verso 3 diz assim: Então enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra. Olha a resposta de Neemias: Estou fazendo uma grande obra. E de modo que não posso ou não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, esse texto fala de um tempo em que Deus devolve a Palestina, aquela terra que Deus havia dado a Abraão. Vocês lembram quando Deus falou para Abraão: olha para o norte, para o sul, leste, oeste, né? Onde pisares a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Onde os teus olhos alcançarem, desde lá de cima do Monte Ararat, até lá embaixo no delta, no Nilo, perto do Egito, desde o deserto da Arábia até o mar Mediterrâneo. Deus falou assim: toda essa região é uma faixa de terra que tem ali no Oriente, chamado Palestina, perto do Oriente Médio. Então, queridos, Deus deu a terra a Abraão. Deus falou que faria dele uma grande nação, abençoaria. Promessa de Deus, foi Deus quem falou. Porém, Israel errou, Israel pecou contra o Senhor. Em resumo, né? E aí Deus levou esse povo para o cativeiro lá na Babilônia. Mas antes disso, eu só queria ressaltar que houve uma divisão no reino. Havia o reino do sul, que era Judá e Benjamim, e havia o reino do norte, que eram as 10 outras tribos. Então, no reino do sul estava Roboão, filho de Salomão, e nas demais tribos estava um insurgente chamado Jeroboão, que se levantou e tomou posse de 10 tribos e começou a reinar sobre elas. Daí por diante eles ficaram, como dois povos. O reino do sul tinha Jerusalém como capital e o reino do norte tinha Samaria como capital. Pois bem, ficaram 70 anos por causa do sofrimento lá como escravos envergonhados, sendo humilhados, zombavam deles, riam deles. Olha, vocês não seriam uma grande nação, vocês não seriam um grande povo. O Deus de vocês não prometeu que vocês seriam grandes, que vocês dominariam, que vocês seriam benditos, abençoados, e que todas as nações da terra seriam abençoadas através de vocês. Eles zombavam do povo de Deus, mas Deus em Isaías 45 já havia prometido a Israel: 70 anos se cumprirá, e eu levantarei o meu servo Ciro, a quem eu tomo pela mão, e ele abrirá as portas de ferro, quebrará os ferrolhos de bronze. E, enfim, Deus estava dizendo que Ciro, o rei da Pérsia, que nem era judeu, não era nenhum servo de Deus no sentido literal, ele tinha outros deuses, mas Deus é o Senhor da terra.
Ele é o Senhor dos senhores. Não tem rei nessa terra, não tem senhor nessa terra que não se prostre diante do poder de Deus. É só Deus dizer: eu quero que seja assim, está acabado. E se alguém se opuser, vai sofrer as consequências e conhecer o peso das mãos de Deus. Muitas pessoas não sabem disso. Então, queridos, o rei lá da Pérsia, Ciro, liberou o povo para voltar para a Palestina, e nesse grupo de pessoas estavam Neemias, estavam Esdras, estava Ageu, Zacarias, e eles receberam algumas missões, né? Eles receberam, por exemplo, a missão de reconstruir o muro. Por quê? Porque o muro da cidade derrubado, destruído, eles se tornavam pessoas de fácil acesso, né? Eles estariam ali como presas fáceis para o inimigo, vulneráveis. Toda a nação tinha a preocupação de ter um grande muro, uma grande muralha. A primeira ordem de Deus foi construir a muralha. E aí, irmãos, Neemias, com todos os judeus que vieram com ele, antes eles passaram na floresta, caminho de Babilônia para a Palestina, e passaram na floresta, né, que estava dentro dos domínios de Ciro, e o Ciro deu a Asaf, que era o chefe lá da floresta, ordem para que ele desse ao povo judeu tudo no que era necessário para a reconstrução do templo, do Senhor e do muro. Então ele já tinha um material em sobra, tinha mão de obra, mas quando ele estava construindo o muro e quando ele estava terminando, já não tinha brecha mais, né? Só faltava colocar as portas nos portais. A Bíblia diz que Sanbalate, Tobias e Gésem, o árabe, os três chamaram Neemias para uma conversa lá num vale. E só para te posicionar, Sanbalate era governador de Samaria. Eu não falei para você que o reino se dividiu? Jerusalém era a capital do reino do sul, onde estava o templo do Senhor, a arca da aliança. Mas Samaria era a capital do reino do norte. Antes do povo ser levado para o cativeiro, a Síria já tinha se levantado, trazido para Samaria povos pagãos de várias regiões lá da terra dos caldeus, e tinha tirado as 10 tribos que Jeroboão estava comandando, e tinha levado como cativo para a Síria, antes do cativeiro de Babilônia, do reino do sul. Então agora o reino do norte já não era mais habitado por judeus, havia uns remanescentes, alguns sacerdotes, havia algumas poucas pessoas ainda da linhagem de Abraão, porém haviam vários povos de outras nações, e isso criou ali em Samaria uma coisa chamada sincretismo religioso, ou seja, pessoas de várias crenças, de vários tipos de fé diferentes se uniram, e agora já não havia mais o culto a Yahvé. Até os sacerdotes de Israel que ficaram em Samaria haviam se misturado com o paganismo. Quando Jesus se revela àquela mulher lá no poço de Jacó, se lembram disso? Capítulo 4 de João, e ela fala assim: olha, os vossos pais adoram aqui nesse monte, que era o monte Gerizim, mas nós que somos judeus, nós adoramos em Jerusalém. Por que Jesus falou isso? Porque lá atrás, eles, depois que foram levados, os samaritanos, as 10 tribos de Deus, do Senhor, foram levados para o exílio da Síria e vieram para cá, povos pagãos. Aí eles começaram a adorar debaixo de árvores frondosas, que é o tal do culto a Será. Havia culto a Baal. Nesse período, irmãos, havia o sincretismo religioso, é uma combinação, um ajuntamento, um misto de várias religiões. Nesse período havia uma imagem de como se fosse um homem muito barrigudo, né? E com as duas mãos bem grandes assim para o lado, para as laterais. A mão dessa imagem, dessa escultura, cabia uma criança deitada, e a barriga dessa entidade, né, eles colocavam lenha. Essa entidade era feita de bronze, e eles colocavam lenha dentro da barriga, lá dentro daquele espaço oco, e ali começava a pegar fogo na lenha,
e aquela imagem ficava encandecida. Já viu quando você bota fogo num metal que ele fica vermelho, tão quente? E quando ficava assim, eles colocavam uma criança, um bebê recém-nascido em cada mão, e a criança dissolvia nas mãos daquela imagem chamado Moloque, que era uma das entidades daquela região. Então havia culto a Moloque, havia culto a Mamon, havia culto a Baal, havia culto a Sera. Era um tempo de muita maldição, era um tempo de sincretismo religioso, né? Hoje tem uma tentativa aí, um culto que eles chamam de ecumênico, que eu particularmente tenho muito cuidado, porque a gente serve a um Deus vivo, irmãos. Nós não servimos a deuses feitos de pedra, nós não servimos a deuses feitos de madeira, a deuses feitos de gesso. Nosso Deus é um Deus vivo, tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem mão e tem ação e toca e se move. O nosso Deus é um Deus vivo, diz a palavra do Senhor. Então, o que eles querem fazer hoje nesses cultos ecumênicos é justamente o que acontecia lá, naquele sincretismo religioso, um amontoado de gente dizendo que professavam a mesma fé, que só tinha um Deus, mas mentira, haviam várias entidades, vários deuses falsos, e Neemias era um homem de Deus, e Sambalat era governador de Samaria nesse período. Só para você ter ideia, o nome de Sambalat é um nome babilônio, ou seja, ele tinha origem lá no reino dos caldeus. Ele vinha do norte, de um povo do norte, que nós não temos aqui com clareza a sua origem, mas ele pertencia a um povo pagão lá daquela região do norte. E ele chamou Neemias por quê? Porque Neemias acabara de terminar a obra das muralhas, só ia colocar as portas. Então ele queria chamar Neemias para quê? Para destruir a vida de Neemias, para matar a Neemias. Mas a primeira coisa que a gente entende, irmãos, é que ninguém tira a vida daqueles a quem Deus chamou para um determinado projeto, para um grande projeto. Se Deus me chamou, se Deus te chamou para um determinado projeto, seja qual for o tamanho da oposição, ninguém toca na minha vida nem na tua, ninguém tira as nossas vidas, se Deus tem comigo e com você uma grande obra. Eu creio, irmãos, que pela graça e pela infinita misericórdia do Senhor, Deus tem algo na minha vida, na minha família. E você crê que Deus tem algo na tua vida? Você crê que Deus tem algo na tua família, na tua casa, um projeto? Neemias era um ungido do Senhor, estava ali a serviço de Deus. E quando nós estamos a serviço de Deus, quando nós somos ungidos por Deus e que nós nos ocupamos com as coisas de Deus, você pode ter certeza absoluta, automaticamente se levantará oposição, os adversários, os inimigos, para tentar tirar a nossa vida, para tentar tirar-nos da direção, da obediência à voz de Deus, ao projeto de Deus, ao centro da vontade do coração de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Neemias, como homem de Deus, deu a eles uma grande resposta. Sabe por que eu não vou estar com vocês? Vocês são os vagabundos, né? Vocês são uns desocupados, vocês são guiados por Satanás e pelos demônios, vocês não têm o que fazer. Vagabundo, pastor Fanini, falecido, falava que tinha uns crentes vagabundos, aí algumas pessoas até achavam estranho, né, ele falar assim, mas ele falava no sentido de crente que não quer nada com Deus, com a obra de Deus, gente que não quer trabalhar para Jesus, né? Eu nem quero usar aqui o termo dele, quem falava isso era ele, mas esses homens aqui eram homens sem atividades, homens com a mente vazia. Mente vazia é a oficina do diabo. Quem trabalha na mente vazia é o próprio Satanás. E Neemias não, Neemias tinha o que fazer, Neemias tinha uma incumbência, uma ordem, tinha que fechar os muros. Então, irmãos, quando ele começou a fechar os muros e que as brechas foram todas fechadas, e agora eles só iam colocar no lugar as portas nos portais, então os seus inimigos, né,
Sanbalat, Tobias e Gésem, o árabe, se levantaram para tirar a vida do homem de Deus. O que de tão importante Neemias estava fazendo para que esses adversários quisessem tirar a tua vida? Ele estava fazendo um muro. O que quer dizer o muro? O muro é proteção. Quando você entra numa dimensão com Deus, buscando a Deus em oração, a palavra de Deus, né? Quando a gente começa a viver uma vida de santidade, a nos santificar a partir da palavra de Deus. Jesus falou assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor diz em Hebreus assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Um dos textos que o Senhor nos traz no Novo Testamento, numa das epístolas, é que assim: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Quando você começa a fechar as brechas são pecados que ali entram, né? Os adversários, o diabo entra, o inimigo toca na minha, na tua vida, na nossa família, no ministério, toca na nação, no país, por causa das brechas que nós abrimos. Mas como os muros estavam fechados, eles estavam buscando a Deus, eles estavam obedecendo a Deus, eles estavam fazendo justamente aquilo que Deus queria que eles fizessem, no centro da vontade do coração de Deus. Então, quando as brechas foram fechadas, agora eles estavam seguros, agora Satanás já não podia mais entrar. Sabe quando você começa a orar, buscar Deus, quando você começa a se santificar, e aí Satanás fica ao seu derredor, como diz lá o 5º capítulo da primeira epístola de Pedro, ele fica ao derredor buscando a quem possa tragar, e ele rodeia você, ele rodeia a tua vida, e ele não tem do que te acusar. Por quê? Porque você está vivendo segundo Jesus viveu aqui na terra, uma vida de santidade. As brechas fechadas, os muros, agora você está dentro de uma comunhão com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus, né? E você tem a promessa de que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, que praga nenhuma chegaria à tua tenda, né? Que por um caminho eles viriam contra ti, mas por 7 eles fugiriam, capítulo 28 de Deuteronômio. E tem tantos outros textos, que aqueles que são do seu maligno não toca. Tantos outros textos que diz que nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará. Aquela promessa que diz assim: poderá pai e mãe abandonar um filho que ainda mama, eu, porém, o Senhor, vos digo que jamais me esquecerei de ti. Quando os muros fechados apontam para essa vida, né, onde você está totalmente guardado, né, você está blindado, né? Anjos que estão acampando ao nosso redor, a mão poderosa do Senhor está sobre as nossas vidas. Salmo 139 fala que Ele vai na nossa frente, na nossa retaguarda, à direita, à nossa esquerda, sobre nós temos proteção, é o que diz a palavra do Senhor. Então, quando você começa a entrar nessa dimensão, quando você começa a viver uma vida com Deus, e agora, né, o inimigo, e começa a fazer a obra de Deus, e começa a produzir no reino de Deus, aí surgem as oposições, Sanbalates, os Tobias, os Gésem. Esses são aqueles que falam mal de nós, esses são aqueles que querem o nosso mal, esses são aqueles que querem impedir-nos de fazer a obra de Deus, esses são aqueles que querem nos ver, né, de mãos atadas, parados, tristes. Quantos cristãos hoje pararam de fazer a obra de Deus porque fizeram uma fofoca com o nome dele? Quantos cristãos pararam de fazer a obra de Deus, inclusive pastores, porque alguém se levantou contra ele, tirou ele do cargo onde ele estava, ele perdeu um cargo, porque ele foi remanejado para um lugar, para uma congregação menor, para um bairro mais pobre? Quantas pessoas estão feridas com pastores, com lideranças? Por quê? Porque de alguma forma receberam um direcionamento e acharam que foram perseguidos, e aí pararam. Eu conheço tantos e tantos casos assim de gente que abriram brechas e o inimigo entrou, e elas não somente foram atingidas, mas também a sua vida familiar, a sua vida ministerial. Queridos, construir muralha, fechar brechas, está dentro da proteção de Deus, é numa comunhão com Deus, onde Ele é o Senhor, onde Ele tem todo o poder, onde anjos da parte dEle são enviados, e nós temos não somente a proteção de Deus, mas temos unção de Deus, temos poder de Deus, autoridade espiritual, poder sobre demônios, sobre as enfermidades,
né? E a nossa vida é frutífera mesmo, tanto na igreja. Se você tiver cargos, se você tiver incumbências dentro da igreja, Deus vai te usar, mas fora da igreja, por onde você passar, onde você estiver, Deus vai estar com você. Deixa eu falar uma coisa para você, para terminar essa palavra. O presidente da nossa nação, né, como Ciro, né, Ciro nem era judeu e nem conhecia Deus, mas era chamado de servo. Por que servo? Porque se Deus, como diz Romanos capítulo 13, verso 1, é Ele quem ordena os reis, é Ele quem institui as autoridades, queridos, Ele é o Senhor. O presidente Jair Messias Bolsonaro não é só o presidente do Brasil, ele foi um homem que Deus elegeu para colocar na posição onde ele está. Ele é a autoridade máxima dessa nação. E ele está buscando, eu tenho visto, todo mundo tem visto, ele sempre que fala, que se pronuncia, ele fala assim, Deus acima de todos, né? Ele declara que Jesus é o Senhor, essa é a afirmação dele, né? Essa é a fé dele, ele crê em Jesus, é um homem cristão, né? Não estou dizendo que é perfeito não, irmãos, às vezes é um pouco grosso, né? Um militar geralmente é sisudo, né? Ele foi forjado dentro de um sistema, né, um pouco mais sério, né, às vezes até um pouco contundente, assim. Às vezes são pessoas sisudas, de semblante fechado militar, você vê que ele tem uma formação um pouco diferente, né, dentro de um padrão um pouco mais elevado de moral. Ele está sempre, né, debaixo de hierarquia, por isso, né, sempre aprende a se mover, a viver aqui na terra debaixo de obediência. Ele é assim, ele é um militar, ele foi forjado dentro do militarismo, então não poderia ser diferente, mas ele é um cidadão que deixou de ser militar há 30 anos, e 30 anos ele está, né, dentro de uma carreira política onde ninguém dessa imprensa maligna pode levantar alguma calúnia contra ele, de desvio de verba, de ter se aliado com essa esquerda, com esse povo que está no poder há 30 anos aí roubando. Ele tem uma ficha limpa, né, um caráter impoluto, uma vida política ilibada. Não tem ninguém que possa falar mal desse homem, senão ele já teria caído há muito tempo. É um homem sério, é um homem de moral, é um homem que preserva os princípios e os valores da família e dos bons costumes. E aí nós temos visto, né, os Sambalates da vida, os Tobias, os Gessens, que são pessoas que fizeram campanha, governadores que se elegeram com o nome dele e que hoje estão contra ele. Presidentes dos poderes lá de Brasília, que são oposição declarada. Por quê? Porque eles querem tirar o homem de Deus do lugar onde Deus o colocou, o homem que está fazendo uma obra extraordinária, né? Mas eu tenho visto que ele tem falado como Neemias: eu não vou estar com vocês, eu não vou brigar com vocês, eu não vou me envolver com vocês, guerrear contra vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra. E está mesmo, irmãos, a economia desse país avançou, né? Todos os setores, o nível de violência caiu bastante. Você pode ler os números aí, os números apontam para um novo tempo. Um ano só não dá para fazer muita coisa, mas muitas coisas mudaram, né? O desemprego baixou, uma série de decisões que ele tomou e que realmente o Brasil avançou. Porém, nós temos visto muita gente querendo derrubar o presidente. O impeachment está aí às portas. Uma das coisas que impede o impeachment é a igreja do Senhor orando, e nós como cidadãos, não porque eu sou do partido dele, não porque eu sou de direita, não porque eu sou de esquerda, não porque eu recebo alguma coisa para estar falando bem dele, não, irmãos. Eu sou homem de Deus, e como homem de Deus, se eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que orar por ele. O papel da igreja é orar pelas autoridades que foram constituídas por Deus. Nosso presidente, ele está fazendo uma grande obra. Vamos orar para que ele não venha, né, se entreter com Sambalate, com Tobias, com Gessen, com esses inimigos de Deus, esses inimigos do povo de Deus. Você está pensando o quê?
que se essa esquerda voltar, se esse pessoal voltar, não vai ter casamento de homem com homem, de mulher com mulher dentro das nossas igrejas? Pensando o quê? Que eles não vão começar a cobrar impostos das igrejas, perseguir as igrejas, cristãos, pastores sendo assassinados, como nos países que nós sabemos aí, que nós conhecemos, países socialistas, onde impera, né, o comunismo, né, essa esquerda maligna, diabólica. Você acha mesmo que se eles voltarem ao poder, você vai poder ter liberdade de culto daqui a um tempo? Nós já estávamos caminhando nesses últimos 2 governos da esquerda, aí nós já estávamos caminhando, já tinha uma PL lá, né, já encaminhada para ser votada, e dentro dela já estava embutido uma série de leis que eles iam votar. Sabe para quê? Para que esse país entrasse debaixo de maldição, né? Algumas iniquidades, segundo a Bíblia, para Deus é iniquidade. Eles iam votar para que fosse uma coisa normal no país. 2 pessoas do mesmo sexo se casando, o aborto, a legalização da droga e tantas outras coisas, irmãos. São tantos. O estatuto deles, né, as 45 teses deles, se você ler, você fica estarrecido com o que eles fazem com o país quando eles tomam o poder. Então, oremos pelo presidente da República. Eu creio que ele seja um Neemias de Deus. Eu creio que ele seja um homem que Deus levantou para restaurar essa nação, para levantar essa nação. Então, essa palavra se aplica a cada um de nós individualmente, que nós possamos fechar as brechas, que nós possamos nos santificar, buscar a Deus, que nós possamos realmente ter temor do Senhor e pedir que Deus tenha misericórdia de nós e nos leve para dimensões mais altas espiritualmente, para que os nossos adversários não venham tocar em nós. Mas também se aplica ao presidente dessa nação, Jair Messias Bolsonaro. Ore pelo presidente, ore por essa crise, essa pandemia. Nós cremos, irmãos, que por trás disso tem demônios aí, querendo que o país pare totalmente. Para quê? Para que o índice de desemprego aumente, para que venha um caos social, para que o trabalhador desempregado, 20, 30 milhões de desempregados, comece a saquear os supermercados, comecem a assaltar nas ruas, aí vem os assassinatos, aí vem a violência e, consequentemente, vem uma onda, irmãos, de maldição, de tanta miséria, que só Deus vai ter misericórdia. É isso que o diabo quer. É isso que os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, os inimigos do governo atual, é isso que eles querem, a desordem, né? Eles querem a bagunça, a baderna, eles querem ver essa nação de cabeça para baixo, mas nós repreendemos em nome de Jesus essa oposição, como Neemias, né? Nós vamos dizer, nós estamos envolvidos em uma grande obra. O nosso presidente também dirá: olha, eu não tenho tempo para vocês que roubaram, que saquearam Petrobras, vocês que pegaram dinheiro de mensalão, vocês que destruíram, né, as instituições como o BNDES e outros instituições. Ainda vem muita coisa por aí na Lava Jato, vocês que só souberam arrancar dessa nação. Agora nós estamos numa grande obra que é reerguer os muros, que é ter uma nação séria, uma nação bem-sucedida, uma nação onde nós possamos viver em paz com as nossas famílias. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, se cuidem, né? Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Vamos continuar nos cuidando, mas também vamos buscar em Deus sabedoria para voltar a fazer essa nação funcionar, para que crise nenhuma, caos nenhum do inferno se instale aqui na nossa nação. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.